6. Starting with 3S Class. Capítulo 26. Evolução. Fogo do Inferno. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no sublinhado autor, Endless Fantasy Editor, Endless Fantasy. Vincent deu alguns pontos para as irmãs quando elas estavam na frente do dormitório. Ele então entrou em seu dormitório. Seu colega de quarto, Nabil, estava se exercitando. Após uma simples saudação, ele estava animado para retornar ao seu quarto. Vincent estava ansioso para usar a gema de atualização de superpoder. Ele fechou a porta e a trancou. Vincent tirou a gema de atualização de superpoder de sua mochila. Em um instante, uma luz de 7 cores encheu a sala inteira. Uma força suave, porém poderosa, surgiu da gema. Vincent olhou para a luz de 7 cores ao seu redor. Ele ficou surpreso e teve um sentimento de adoração por ela. Tão forte. Vincent murmurou baixinho. Ele podia sentir a imensurável abundância de poder que a gema possuía. A gema era apenas do tamanho de uma unha. Até mesmo os 3 poderes em seu corpo foram afetados e ficaram inquietos. De acordo com a notificação do sistema, ele precisava injetar seu poder na gema evoluída. Uma vez que o poder fosse injetado, ele evoluiria. É claro que a taxa de evolução foi muito pequena. Vincent estava um pouco em conflitos sobre qual poder ele deveria desenvolver. Depois de pensar sobre isso, Vincent decidiu evoluir Elfire. Isso porque Elfire era muito poderoso. Era também o único poder que ele havia revelado. Em comparação com os 2 poderes, o fogo do inferno era mais vantajoso para ele. Também era porque os outros 2 poderes, treinamento de velocidade e afinidade com monstros, eram suficientes para ele no momento. Quando Vincent tomou sua decisão, ele pegou a joia de atualização de superpoder e a agarrou. Estrondo. O fogo do inferno apareceu e envolveu a gema de atualização do superpoder. No momento em que o fogo infernal envolveu a gema de atualização de superpoder, a gema se quebrou e se transformou em areia branca, escorrendo de seus dedos. Ele desapareceu antes de pousar no chão. Vincent podia sentir que havia algo diferente em Elfire. Quando ele retraiu Elfire de volta para seu corpo, os olhos de Vincent se arregalaram de repente. No centro de sua pupila em forma de chama, apareceu uma minúscula pedra preciosa de 5 cores. Era misterioso e digno. Vincent sentiu que toda a sua pessoa se tornou muito mais profunda. Um minuto depois, a pedra preciosa de 5 cores em sua pupila desapareceu, e Vincent parecia exatamente o mesmo de antes. Verifique o painel de personagens. Vincent mal podia esperar para abrir o painel de personagens. Nome: Vincent Amor. Habilidade: Fogo do Inferno. Tipo elemental. Classe S. Progresso da evolução: 34%. Treinamento de velocidade. Tipo de suporte. Classe S. Afinidade de monstro. Tipo especial. Classe S. Habilidade psionica: 108. Reino: usuário de superpoderes de nível iniciante. Equipamento: lâmina de batalha negra. Classe Duna. Técnica de combate: nome: colapso da montanha. Streak. Grau: habilidade de combate de classe Duna. Proficiência: 100%. Nome: Jump/Grau: habilidade de combate de classe Proficiência: 66%. Os olhos de Vincent brilharam quando ele viu a grande mudança na interface do personagem. O sistema mencionou anteriormente que a taxa de evolução era muito pequena, portanto, ele pensou que seria bom o suficiente ter um aumento de até 10%. Ele não esperava que o número aumentaria em 34%. Em outras palavras, ele seria capaz de completar a evolução do Elfire com apenas mais 2 gemas. Vincent então lançou Elfire, pois queria ver o quão mais poderoso o Elfire era após a atualização. Seu poder Elfire evoluiu em 1/3. Estrondo. O fogo do inferno surgiu, com Vincent no centro, jorrando em todas as direções. As chamas negras tinham um toque de roxo e também eram mais cruéis do que antes. Era misterioso, nobre e tirânico. Após observação cuidadosa, Vincent descobriu que o poder e a velocidade do Elfire aumentaram em 1/3. Seu controle sobre Elfire também se tornou muito mais forte. Anteriormente, Vincent ainda precisava da ajuda das irmãs para matar a Águia Relâmpago. Entretanto, após a atualização,
Vincent sabia que poderia matá-lo sozinho. Ao liberar seu superpoder, Vincent percebeu que até mesmo seu consumo de energia havia diminuído, mas ele não sabia quanto. Parece que vou precisar fazer uma viagem para a sala de treinamento de superpoderes. Vincent guardou Elfire e murmurou baixinho para si mesmo. Ele então foi abrir a porta do seu quarto. Assim que abriu a porta, viu Nabil sair do seu quarto. Ele estava completamente coberto de fumaça preta. Havia fumaça preta saindo da porta. A fumaça estava subindo para fora. Isso é. Os olhos de Vincent se arregalaram. Você falhou em refinar o equipamento da Novo? Nabil assentiu sem jeito e riu. Ele então endireitou o rosto e perguntou a Vincent: Vincent, você já foi ao buraco negro? Vincent balançou a cabeça. Não, mas acabei de voltar da vida selvagem. Quando Nabil viu que Vincent nunca tinha estado no buraco negro, sua expressão ficou um tanto desanimada. No entanto, quando ele ouviu que Vincent tinha ido para a natureza, seu sangue imediatamente ferveu. Como é o selvagem? Que tipo de requisitos você precisa para seu equipamento? Vincent olhou para Nabil, que estava com roupas esfarrapadas e ficou sem palavras por um tempo. Ele deveria estar mais preocupado se estava bem. Seu corpo inteiro estava carbonizado. Se ele dissesse que tinha sido assado no churrasco, as pessoas acreditariam. Não vamos falar sobre isso por enquanto. Você está bem? Vincent tinha uma expressão preocupada no rosto. Nabil olhou para seu corpo e balançou a cabeça. Partículas pretas voavam em todas as direções. Não é nada. É sempre um pequeno problema. Vincent tocou a testa, impotente. Ele contou a Nabil sobre o processo de treinamento de campo e aspectos relacionados ao equipamento. Nabil ouviu e assentiu em compreensão. Mais tarde, ele decidiu retornar ao seu quarto e não disse mais nada a Vincent. Vincent deu de ombros e desceu para sair do dormitório. Assim que ele chegou à sala de treinamento de superpoderes, o telefone de Vincent tocou. Ele olhou para o telefone e viu que Giz o havia convidado para uma sala de bate-papo. Na sala de bate-papo, havia apenas 6 pessoas, incluindo Giz. Vincent, Angelina e Nabil também estavam no grupo. Havia outro aluno, mas Vincent não sabia quem era. Alunos, em cerca de 7 dias, os novos alunos especiais começarão a escola. Durante esse tempo, organizarei uma reunião entre os alunos novos e antigos especialmente recrutados. Espero que todos possam comparecer. Vincent assentiu. Seria realmente útil conhecer alunos seniores especialmente recrutados, pois ele seria capaz de saber a diferença entre ele e os outros alunos. Após responder, Vincent guardou o telefone e começou a testar o Elfire evoluído. Para garantir que estava seguro, Vincent dobrou a gravidade e acenou com a mão para invocar Elfire. Ele controlou o Elfire para ficar do tamanho de um arremesso de peso. Vincent podia sentir claramente que ainda tinha alguma energia para controlar Elfire. Por curiosidade, ele convocou um. Vincent não sentiu que havia atingido seu limite até invocar 5 bolas de fogo. Ele controlava as 5 bolas de fogo e era capaz de transformar suas formas em flechas, espadas, espadas largas, redes de fogo e outros. Foi tão fácil quanto levantar pesos. De repente, Vincent percebeu que também poderia desviar sua atenção e controlar as 5 bolas de fogo para atacar em várias direções. Com tal habilidade, ele seria capaz de derrotar monstros facilmente. Isso é especialmente verdade se ele encontrasse uma situação semelhante à anterior, onde ele tinha que atacar o Colouro Shanjing e Rhinoceros e Underground Lizard ao mesmo tempo. Depois de ajustar a gravidade 4 vezes, Vincent pôde sentir seu corpo inteiro afundando, e seu controle sobre o fogo do inferno não era mais fácil para seus dedos. No entanto, não era muito diferente. Isso significava que o Elfire evoluído tinha um grau muito alto de integração com ele. Antes que ele percebesse, já era noite. Vincent retornou ao seu dormitório para descansar. No dia seguinte, ele continuou treinando. Assim, de repente, já se passaram 7 dias. Vincent não descansou nem um pouco. Ele vivia uma vida de 2 pontos e uma linha. Neste dia específico em que Vincent estava treinando, seu grupo de bate-papo recebeu uma notificação após ficar em silêncio por 7 dias. Starting with 3S Class. Capítulo 27.
Foi uma vitória de 1 contra 3. Caros alunos, o encontro de recrutamento de novos e antigos alunos especiais começará às 15 horas de hoje. Por favor, sejam pontuais. Depois de uma semana sem verificar o grupo de bate-papo, Vincent percebeu que havia mais 2 pessoas no grupo. Originalmente, havia apenas 6 pessoas. Provavelmente eram todos os alunos especiais deste ano. Vincent estava ansioso pela reunião da tarde. Depois de terminar seu treinamento mais cedo, Vincent retornou ao seu dormitório, tomou um banho, trocou de roupa e foi para o primeiro corredor. Quando Vincent chegou ao primeiro salão, viu 2 homens e uma mulher. 3 deles tinham chegado cedo. A mulher tinha cabelos ruivos e pernas longas. Ela estava usando um vestido de barriga reveladora. O outro homem era careca e tinha um rosto feroz. Outro homem parecia mais refinado e usava óculos de aro preto. Os 3 eram muito imponentes. Vincent se sentiu pressionado. Os 3 conversavam alegremente. Pareciam estar familiarizados um com o outro e tinham um bom relacionamento. Eles devem ser idosos. Vincent acenou para os 3 como um gesto de saudação e sentou-se em um assento vazio. Pouco depois de ele se sentar, 3 jovens desleixados entraram cambaleando. Quando viram Vincent, eles entraram imediatamente. De onde veio esse pequeno punk? Sai fora. Vincent olhou para os 3 jovens à sua frente e franziu a testa. Como eles puderam repreendê-lo daquele jeito? Eles obviamente têm alguns problemas de caráter. Bastardo. Por que você ainda está sentado aí? Apresse-se e suma daqui. Este é o assento do chefe Sneak. O jovem viu que Vincent não se movia e ficou muito bravo. Ele cerrou o punho e acenou na frente de Vincent. Vincent virou a cabeça para olhar a cadeira. Não havia nome nela. Sneak? Não tem nome de ninguém aqui. Vincent disse indiferentemente. O jovem ficou furioso instantaneamente. Ele bateu no rosto de Vincent com o punho. Foi um golpe poderoso. Uma luz fria brilhou diante dos olhos de Vincent. Ele o atacou por causa de um leve desentendimento. Era óbvio que ele não se conteve. Vincent não queria ficar à mercê de tal pessoa. Ele levantou a mão e agarrou o punho do jovem, torcendo para fora. Rachadura. O braço do jovem estava quebrado. Ah! Ele então gritou e deitou no chão. As 3 pessoas que conversavam ao lado mostraram uma expressão brincalhona. Essa pessoa não parece familiar. Ele é um calouro. Ele deveria ser. Ele é tão cruel. Ele tem um pouco da intenção de X. Parece que ele é outro louco. A propósito, vocês não estão curiosos sobre o que aconteceu com a pessoa que atropelou os Nick? PFFT. Esse lixo só consegue intimidar calouros. Os 3 claramente não se importavam com a situação. Vincent o derrotou facilmente. Os outros 2 homens levantaram as sobrancelhas. Eles não esperavam que um calouro fosse tão implacável. Ele acabou de quebrar o braço de um veterano. Ele tinha um caráter implacável. No entanto, eles não recuaram. Afinal, não é como se eles nunca tivessem encontrado personagens cruéis antes. Eles liberaram seus superpoderes e atacaram Vincent. Vincent estava obviamente ciente e em guarda. Ele levantou a perna e chutou os 2 para o chão. Esse novo aluno é interessante. Um usuário de superpoderes de nível iniciante. Ele chutou os 2 para o chão com apenas um chute. Ele também é um usuário de superpoderes de nível iniciante. Não é nada estranho. Afinal, aqueles 3 são inúteis. Mas ele não usou seus superpoderes. Sim, é verdade. Tenho medo que o Kim deste ano não seja pacífico. Vocês acham que ele conseguirá entrar no top 100 do ranking da academia? É difícil dizer. Só saberemos depois de lutar. Os 2 homens que foram chutados para o chão já estavam furiosos antes. Eles estavam extremamente envergonhados. Eles tinham acabado de se juntar ao acampamento de Sneak não muito tempo atrás. Eles inicialmente queriam usar Vincent, que era um novo aluno, para estabelecer seu poder. No entanto, eles não esperavam que seriam jogados no chão. Eles se viraram e se levantaram. Com os olhos vermelhos, eles atacaram Vincent novamente. Vincent se levantou depois de vê-los atacando-o. Ao mesmo tempo, ele cobriu ambas as mãos com Elfir e as estapeou diretamente. Suas ações foram tão rápidas que desapareceram num piscar de olhos. Nem mesmo as 3 pessoas que observavam a situação reagiram a tempo, muito menos os 2 jovens.
Inicialmente, Vincent não planejou usar seu superpoder contra os três homens para fazê-los recuar. No entanto, ele não esperava que os três homens não entendessem a imensidão do céu e da terra. Eles ainda queriam fazer um movimento. Ele não teve escolha a não ser lutar e derrotar todos eles. Bang! Bang! Ouviram-se dois sons abafados de tapas. Os dois homens foram lançados voando, e Elfire os cercou instantaneamente. Claro, Vincent não pretendia matá-los, então ele controlou o poder do seu fogo do inferno. No entanto, ainda era um superpoder de classe S, afinal. Não importa o quanto Vincent tentasse controlá-lo, ainda causava bastante dano aos dois. Ah! Dói tanto. Droga! Porque esse fogo não pode ser extinto. Os dois sentiram a dor causada pelo fogo do inferno e entraram em pânico. Se isso continuasse, causaria danos irreversíveis aos dois. Vincent então retirou Elfire e sentou-se novamente. Seus ataques são implacáveis, e seus movimentos são bem controlados. Ele é um personagem e tanto. As chamas dele são tão fortes. Elas são ainda mais fortes que as do Ston. O rosto do homem careca ficou um pouco sombrio. Seu superpoder era o tipo elemental classe S, chamas queima-mundos, e era extremamente autoritário. Ele era conhecido como o usuário número 1 do superpoder do tipo fogo de Kim. No entanto, depois de olhar para o Elfire de Vincent, ele sentiu que estava prestes a perder sua posição como usuário número 1 de superpoderes do tipo fogo. No entanto, ele não tinha ciúmes em seu coração, nem se importava com nenhuma falsa reputação. Vincent também era um usuário de superpoderes de atributo fogo e ele tinha demonstrado uma força tão poderosa. Além disso, Vincent era apenas um calouro. Isso fez Ston se sentir fraco. Vou te ensinar uma lição. Não vá longe demais. Vincent olhou para os três homens e disse em tom frio. Os três olharam para Vincent com ressentimento, os rostos cheios de vergonha. Eles foram espancados até um estado tão terrível por um calouro. Mesmo que ele fosse um classe S, eles ainda se sentiriam envergonhados. Eles estavam seguindo Sneak quando Giz lhes contou que haveria uma reunião especial de recrutamento de novos e antigos alunos. Eles então decidiram visitar este lado do mundo. Ao mesmo tempo, eles planejaram recrutar alguns subordinados que tinham despertado uma superpotência classe S e eles consideravam aqueles que tinham despertado uma superpotência classe S como sendo da mesma classe que eles. Seria muito honroso se isso fosse revelado. No futuro, eles também seriam capazes de obter mais autoridade do lado de Sneak. Eles nunca pensaram que esse seria o resultado final. Vincent não prestou mais atenção aos três homens. Para ele, matá-los seria tão fácil quanto esmagar três formigas. Se não fosse pelo fato de Kim ter proibido os alunos de brigarem entre si e causarem mortes, os três homens já estariam mortos. O que está acontecendo? Neste momento, um jovem robusto com um olho cego se aproximou. Ele olhou para os três homens que tinham caído no chão e perguntou com uma carranca. Chefe Sneak. Soluço, soluço, soluço. Você tem que tomar uma decisão por nós. O jovem cujo braço foi quebrado por Vincent abraçou a perna de Sneak e chorou enquanto contava toda a história. Vincent ouviu em silêncio e não se moveu nem disse nada. As outras três pessoas que observavam a situação se desenrolar diminuíram a respiração enquanto esperavam o que aconteceria em seguida. Depois de ouvir o que o jovem disse, Snack ficou furioso, mas não fez nenhum movimento direto. Ele ainda sabia como eram aqueles três jovens. Garoto, foi você quem disse que eu estava só brincando? Vincent não respondeu. Ele olhou para o jovem de um braço só e lhe deu um sorriso frio. O jovem de um braço só ficou assustado com o sorriso de Vincent e estremeceu, desviando o olhar dele. Starting with 3S Class. Capítulo 28, Novo uso de Elfire. Flashpoint. Sneak olhou para o homem com o braço quebrado. Garoto, você tem que olhar para o mestre antes de bater no cachorro dele. Você bateu em um dos meus homens. Não posso fingir que isso não aconteceu. Depois de dizer isso, ele liberou seu superpoder diretamente. Sua pele, originalmente bronze, ficou branca prateada, e ele deu um soco em Vincent. A expressão de Vincent mudou. Sneak era diferente dos outros três homens. Ele era um veterano do terceiro ano e uma pessoa superpoderosa de nível intermediário.
Ele havia confiado completamente em seu próprio treinamento para atingir o estágio intermediário e o havia feito passo a passo. Seu superpoder era um superpoder de assalto do tipo classe S, era conhecido como Body of Steel. Embora isso desse a Vincent uma grande sensação de pressão, Vincent não estava com medo algum. Ele virou o corpo para se esquivar e chutou o estômago. Ruído. Vincent foi arremessado voando pela força do rebote. Embora ele tenha percebido que algo estava errado e tenha conseguido desviar da força a tempo, sua perna inteira ainda estava dormente. Nada mal, usuário de superpoder de nível iniciante. Você desviou do meu ataque. Você é muito bom. Depois de dizer isso, ele revelou um sorriso sinistro e colidiu com Vincent como um tanque. Vincent desviou novamente. A defesa de Sneak foi muito assustadora. Era mais forte do que todos os monstros que ele tinha visto antes. Pelo menos em suas batalhas anteriores, havia muito poucos monstros que conseguiam deixar suas mãos e pés dormentes. Sneak não ficou surpreso que Vincent tenha se esquivado do ataque. De repente, ele parou e se virou para dar outro chute. Tão rápido. Vincent sabia que não poderia se esquivar, então só lhe restava enfrentá-lo de frente. Ele cruzou os braços diante do peito. Estrondo. Vincent voou para longe, e seus braços estavam com uma dor insuportável. No entanto, ele não sofreu muito dano. Ele suportou a dor e atirou 2 flechas de fogo do inferno. Sneak não se esquivou do ataque repentino. Vincent pensou que isso era o suficiente para acabar com a batalha. Afinal, Vincent tinha muita clareza sobre o poder de penetração de suas flechas Zephyr. No entanto, havia apenas 2 marcas brancas no corpo de Sneak. Ele não causou nenhum dano, mas ainda deu um susto em Sneak. Além de X, que era conhecido como louco, não havia outro aluno em Kim que conseguisse furar sua defesa. Embora Vincent não tenha rompido sua defesa completamente, as 2 marcas brancas foram suficientes para mostrar o quão poderoso Vincent era. Sneak não parou por aí. Ele atacou Vincent mais uma vez. Vincent usou Jump Slash para aumentar a distância entre ele e Sneak. Ele então usou suas pernas para executar o Collapsing Mountain Streak. Ele já estava familiarizado com o Collapsing Mountain Streak. Portanto, quando ele usou, o poder não estava limitado a armas psionicas ou suas mãos. Ruído. O ataque Collapsing Mountain não causou nenhum dano ao Sneak. Pequeno Júnior, é só isso que você tem. As palavras de Sneak estavam cheias de escárnio. Vincent estava realmente indefeso contra Sneak. Sua velocidade era rápida, sua defesa era alta e seu poder de ataque correspondente não era baixo. Ele simplesmente não tinha como começar. Vincent não ficou tão indefeso quando enfrentou um monstro intermediário. As 3 pessoas que os observavam balançaram a cabeça em decepção quando viram Vincent em tão mau estado. Eu pensei que havia algo especial sobre esse novo aluno, mas acontece que ele é exatamente assim. Eu posso dizer que sua habilidade de combate não é fraca. É só porque seu oponente é Sneak. Não há nada que ele possa fazer sobre isso. Devo dizer ou não? Embora Sneak não seja forte, sua defesa é realmente assustadora. Vincent estava a 10 metros de distância de Sneak. Ele estava ofegante, e sua expressão estava cheia de hesitação. Nos últimos 7 dias, Vincent praticou seu superpoder e aprendeu algumas técnicas novas. No entanto, como ele tinha acabado de começar a praticar, era difícil para ele entender seus limites. Ele tinha medo de machucar Sneak. Entretanto, do ponto de vista de Sneak, era óbvio que ele não iria parar até que Vincent estivesse meio morto. Por um momento, ele ficou em um dilema, mas esse dilema não durou muito. Ele parecia mais determinado. Ele respirou fundo e olhou calmamente para Sneak. O coração de Sneak apertou. Ele sentiu que todo o temperamento de Vincent havia mudado. Uma inexplicável sensação de perigo surgiu uma após a outra. As 3 pessoas que os observavam também estavam concentradas. Esse novo aluno tinha um plano B? Clarão. Vincent disse com uma voz profunda. Estrondo. Um aglomerado de fogo do inferno apareceu de repente no abdômen de Sneak, deixando uma marca branca em sua pele branca prateada. O que? Sneak ficou realmente assustado dessa vez. O aglomerado de chamas negras apareceu tão repentinamente. Ele não teve a chance de se preparar para isso. Que tipo de movimento é esse? Como ele apareceu de repente? Os outros 2 olharam confusos para Aston.
Seus olhos estavam cheios de perguntas. Como Stone não conseguiu entender o que os dois queriam dizer. Ele balançou a cabeça, indicando que esta era a primeira vez que viu o superpoder sendo usado dessa maneira. Flash foi a inspiração que Vincent encontrou quando enfrentou o lagarto subterrâneo. Ele sabia que Elfire era muito poderoso, para começar. Se ele atacasse de repente, que tipo de efeito isso teria? Dada sua curiosidade, ele estava praticando o ataque o tempo todo. No entanto, foi tudo por tentativa e erro e consumiu muito tempo. Foi só ontem que ele sentiu um traço dela durante o treinamento e já conseguiu experimentá-la. No entanto, como o poder não era fácil de controlar e ele não tinha precisão, ele não conseguiu usá-lo contra Sneak. Como ele foi forçado a um canto, ele só podia tentar. Ele não esperava ter sucesso. Depois disso, a batalha ficou muito mais simples. Vincent usou um método de batalha de distração. Por um lado, ele manteve distância de Sneak. Por outro lado, ele usou Flash para atacar Sneak. No entanto, o poder era irregular e ele não conseguia usá-lo sempre. Sneak tinha que ter cuidado porque cada ataque era repentino. Com o passar do tempo, a batalha se tornou cada vez mais desvantajosa para Sneak. Seu corpo estava coberto de marcas brancas, muitas delas atingindo o mesmo local. Inicialmente, os ataques de Vincent causavam apenas um pequeno dano a ele. No entanto, quando ele atacava de repente, o dano era muito maior. Sneak era uma pessoa de temperamento explosivo. Ele era racional antes, mas perdeu completamente a racionalidade depois do ataque de Vincent. Ele sacou sua arma psionica e atirou descontroladamente em Vincent. As pupilas de Vincent se contraíram. Ele sabia que sua arma psionica era classe B e ele ainda controlava o poder do fogo do inferno. Mas como Sneak havia usado uma arma psionica violando as regras da escola, ele não se conteve mais. Barragem de relâmpagos. Uau! Dong 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 dong. Uma série de chamas negras apareceu de repente na frente de Sneak e o atingiu no nariz. Coincidentemente, ao mesmo tempo, Giz estava conduzindo algumas pessoas para o corredor. Quando ela viu Vincent e Sneak lutando um contra o outro, ambos lutando por suas vidas, sua expressão mudou drasticamente. Ela estava especialmente preocupada com o ataque de Vincent, pois não sabia o quanto ele havia crescido durante esse período. Ele definitivamente não seria ruim. Mesmo que Sneak fosse um aluno do terceiro ano com uma defesa extremamente forte, ela não acreditava que ele seria capaz de resistir à série de ataques de Vincent. Ela era muito clara sobre o poder destrutivo do fogo do inferno. Ela se moveu imediatamente, deixando uma série de imagens residuais para trás. Giz correu para bloquear as chamas quando elas estavam prestes a atingir o nariz de Sneak. Ela cobriu as mãos e usou seu superpoder, dispersando todas as chamas negras em uma velocidade extremamente rápida. Quando Vincent viu Giz, ele rapidamente dispersou Elfire. Sneak não se importava, mas não podia ignorar Giz. Afinal, ela o ajudou muito e foi sua professora especial. Mesmo assim, o alto calor da explosão ainda atingiu o corpo de Sneak. Quando todas as chamas negras foram extintas, muitas partes do seu corpo ainda sangravam. Ele estava deitado no chão coberto de sangue. Starting with 3S Class. Capítulo 29. O novo velho encontro especial de recrutamento de estudantes. X olhou para Vincent com o rosto surpreso. Embora ela tenha parado a batalha usando seu superpoder, ela ainda estava ferida. Suas mãos foram queimadas pelo fogo do inferno de Vincent e estavam completamente vermelhas. Ela era uma usuária de superpoderes de alto nível. Ser capaz de se tornar uma professora especial na escola Kim foi o suficiente para provar sua força. No entanto, ela ainda estava ferida. Isso mostrou o quão poderoso Vincent era. Uma pessoa com superpoderes de baixo nível foi capaz de ferir uma pessoa com superpoderes de alto nível. Isso nunca havia acontecido antes na história de Kim. Vincent foi o primeiro. Pequeno Júnior, seu poder de combate é muito forte. Giz se aproximou e olhou para Vincent animadamente. Ele lambeu os lábios. Giz colocou remédio nas mãos dela. Ela então olhou feio para Giz. Ela conhecia a personalidade de Giz muito bem. Na verdade, muitas pessoas conheciam a personalidade de Giz. Giz encolheu os ombros com indiferença. Não era como se ele nunca tivesse visto uma pessoa que despertou um superpoder de classe S antes. Ele também havia lutado contra várias pessoas. No entanto,
Esta foi a primeira vez que ele viu alguém com tanto poder. Ninguém presente poderia imaginar que o Elfire de Vincent seria tão forte. Ela havia evoluído. Vincent olhou para X. Ele podia sentir uma pressão extremamente forte. Essa pressão não era a mesma que ele sentia com Sneak e os outros 3 alunos. Esse cara é forte. Muito forte. Vincent pensou consigo mesmo. Vincent também estava cheio de um vigoroso espírito de luta, e seus olhos se encheram de excitação quando viu X. X olhou para Vincent e sentiu uma dor de cabeça chegando. Esses 2 sujeitos, cada um deles era mais irritante que o outro. Anteriormente, quando X entrou pela primeira vez na Ken, ele era uma grande dor de cabeça para todos os professores. Quem imaginaria que existiria alguém como ele? Com Vincent por perto, o que aconteceria na escola Ken era completamente imprevisível. Definitivamente não seria pacífico. Sneak, levante-se se não estiver morto. Vá para a enfermaria. X estava com raiva, mas não sabia em quem desabafar. Sneak, que estava deitado no chão, virou saco de pancadas. Em Kim, a reputação de Sneak não era boa. Como X havia recrutado Vincent pessoalmente, ela o conhecia muito bem. Ela não precisou adivinhar quem começou a briga primeiro, pois sabia que provavelmente era Sneak. Sneak ainda não entendia como um calouro podia ser tão forte. Quando ouviu as instruções de X, ele rapidamente se virou e saiu. Antes de sair, ele tentou avisar e ameaçar Vincent. Vincent fingiu não ouvi-lo. Um oponente derrotado. Se ele não tinha medo de Vincent matá-lo, por que ele estava em um estado tão apologético antes? E vocês 3? Hoje é um encontro de recrutamento de novos e velhos alunos especiais. O que isso tem a ver com vocês? Depois de ver X bravo, os 3 estremeceram e rapidamente se ajudaram a sair. Ao mesmo tempo, Angelina correu e abraçou Vincent. Seu rosto estava cheio de admiração. Vincent, você é muito forte. 1 contra 4. Um deles era tão veterano da classe S, e você venceu. Você não está ferido, certo? Se ele te machucar, eu o farei ficar de cama pelo resto do ano. X quase morreu de medo com as palavras de Angelina. Pequeno ancestral. Não adicione mais bagunça. No entanto, ela não conseguia dizer nada. Afinal, com o relacionamento deles, não havia problema com suas palavras. Avril, que estava parada ao lado, queria dizer alguma coisa. Ela abriu a boca, mas então decidiu ficar quieta. Nabil também olhou surpreso para Vincent. Eles viviam sob o mesmo teto, dia e noite. No entanto, ele não sabia que Vincent era tão poderoso. As mãos de Frizz já tinham se recuperado. Ela olhou para Vincent com uma cara preocupada. Vincent, por favor, tome cuidado com Sneak. Ele é popular e é muito bom em ganhar o coração das pessoas. Quem sabe o que ele planeja fazer com você? O que há para ter medo? Se um vier, aleija um. Se 2 vierem, aleija um par. X disse antes mesmo que Vincent pudesse falar. O professor X olhou para ele mais uma vez. O que isso tem a ver com você? Vá embora. X piscou para Vincent maliciosamente, virou-se e foi embora para procurar um lugar para sentar. Vincent, não dê ouvidos a ele. Ele é um louco. X olhou para Vincent, seus olhos cheios de advertência. Vincent ficou atordoado. Um lunático. Ele já tinha ouvido o professor mencioná-lo antes no Exchange Place. Eles estavam falando sobre ele. Certo, todos estão aqui. Encontrem um lugar para trabalhar. Vamos ao que interessa. Os olhos do professor X percorreram todos os presentes. Vincent também virou a cabeça e olhou ao redor. Além das 2 irmãs, Nabil, X e o professor X, havia outras 7. Entre elas estavam as 3 pessoas que haviam chegado antes. Um deles era um jovem alto usando um terno feito à mão. Ele olhou para Vincent com hostilidade. Vincent estava muito curioso sobre quem era o jovem e por que ele era hostil a ele. No entanto, ele não pensou muito sobre isso. Onde havia pessoas, havia brigas. Isso era algo normal. O professor X encontrou um assento de frente para todos e sentou-se. Pessoal, deixem-me apresentar-me. Meu nome é Xkeville. Sou um professor especialmente recrutado da escola de superpoderes Kim de alto nível. Eu recrutei a maioria de vocês. Enquanto falava, ela olhou feio para X e Vincent. Mesmo que eu não tenha recrutado você, você já deve ter uma ideia de quem eu sou. Não direi mais nada.
Vamos direto ao assunto. Há algumas razões pelas quais pedi que vocês viessem aqui hoje. Primeiro, quero que vocês se familiarizem uns com os outros. Segundo, quero falar com vocês sobre a próxima competição especial de inscrição. Angelina sentou-se ao lado de Vincent e explicou-lhe em voz baixa o que era a competição especial de inscrição. Acontece que o Falcon Country realizava uma competição nacional de matrícula especial todo ano. O propósito era treinar a habilidade de combate dos alunos de matrícula especial. Ao mesmo tempo, eles poderiam selecionar algumas boas mudas e se concentrar em treiná-las. Afinal, os recursos eram limitados. Eles só poderiam desenvolver melhor o país concentrando o treinamento nos fortes. A competição especial para estudantes deste ano é diferente dos anos anteriores. X continuou. Este ano, há restrições quanto ao número de pessoas de cada escola que podem participar da competição. As 3 escolas têm 5 vagas cada este ano. As outras escolas têm cerca de 3 vagas cada. Há um total de 1.818 pessoas. O olhar de X varreu todos novamente. Em outras palavras, a partir de agora, todos vocês são concorrentes. Todos os presentes estavam bem cientes deste ponto. Entretanto, essa chamada relação competitiva não parecia existir entre os alunos de matrícula especial. Muitas pessoas demonstraram pouco ou nenhum interesse em participar da competição especial de inscrição. Afinal, as recompensas anuais eram apenas cristais, pontos e equipamentos psionicos. Portanto, era realmente difícil fazer com que as pessoas se interessassem pela competição. Claro que houve 3 exceções. O louco X olhou para Vincent com entusiasmo. O jovem de terno olhou para Vincent com hostilidade. Vincent olhou para todos com todo o espírito de luta. No entanto, o que X disse em seguida fez com que todos arregalassem os olhos em choque. Starting with 3S Class. Capítulo 30. A aparição de um inimigo poderoso. Superpotência classe A triplo. Os 5 melhores alunos nesta competição especial de inscrição receberão treinamento incondicional de suas respectivas escolas. Chris tinha um olhar sincero no rosto. O quê? Treinamento incondicional. Isso significa que não precisamos mais usar pontos ao usar a sala de treinamento de superpoderes. É mais do que isso. Pelo que parece, temo que não precisamos mais nos preocupar com todos os recursos de cultivo. Todos os alunos especialmente recrutados arregalaram os olhos. Eles ficaram chocados com as palavras de X. Eles não conseguiam acreditar que a recompensa era real. Todos estavam animados, especialmente aqueles que já haviam participado da competição antes. Vincent, por outro lado, franziu a testa. O preço do treinamento incondicional era alto demais para uma escola. Até mesmo as 3 grandes escolas achariam extremamente difícil fazê-lo. Para poder tomar tal decisão para todas as escolas do país inteiro, era óbvio que eles tinham um motivo. Mas qual foi o motivo? Vincent não conseguia entender. No entanto, independentemente do motivo, a recompensa não foi ruim. Por isso ele não disse nada. X então falou novamente. Tudo bem, esta é a situação geral para a competição especial de recrutamento deste ano. Quanto às regras específicas da competição, teremos que esperar até o próprio dia. Agora, por favor, apresentem-se. Assim que ela terminou de falar, X olhou para as 3 primeiras pessoas que chegaram ao primeiro salão. Stones se levantou e disse em voz baixa, meu nome é Stone Ricken. Estou na 3ª série. Tenho um superpoder de classe S, um Holoburning Flames. Ao se apresentar, ele olhou para Vincent com um rosto cheio de intenção de batalha e confusão. Os olhos de Vincent estavam focados. Ele também era um usuário de superpoderes do tipo fogo. Essa foi a primeira vez que ele encontrou alguém que tinha o mesmo superpoder do mesmo elemento. Isso tornou competitivo. Meu nome é Nissa Teseus. Estou na 3ª série. Tenho uma habilidade de controle do tipo classe S, Shadowsky. A bela senhora de cabelos ruivos e pernas longas, usando uma roupa reveladora da barriga, tinha um sorriso no rosto enquanto se apresentava. Os Cantus. Estou na 3ª série. Tenho um superpoder de classe S, Scarlet Blowjob. O homem refinado se apresentou e ajeitou seus óculos de aro preto. X olhou para Vincent e lambeu os lábios. Ele então se levantou e se apresentou. Os outros também se apresentaram, um por um. Por fim, o aluno que estava cheio de hostilidade em relação a Vincent se apresentou. Meu nome é William Marques,
Superpoderoso classe S, Monster Affinity. Os cantos da boca de William se curvaram e seu rosto estava cheio de orgulho. É um prazer conhecer todos. Marquês. Você é da família real. Alguém olhou para William em choque. William assentiu, e seu rosto estava cheio de orgulho. Nada mal. Angelina viu a atitude de William, e seu rosto estava cheio de desdém. Ela bufou friamente. Saudações, Príncipe William. Sou sobrinho do Cavaleiro Comandante. A pessoa se ajoelhou e fez uma saudação de cavalheiro. Ele era muito piedoso. Levante-se. Somos todos colegas de classe. Eu cuido de você. William tinha um olhar amável no rosto. Vincent ficou ainda mais surpreso quando ouviu sobre o superpoder de William em comparação ao superpoder de Ston. Ele não esperava que o superpoder de William fosse, na verdade, afinidade com monstros. Era o mesmo que um de seus superpoderes. Embora ele normalmente usasse o fogo do inferno, Vincent definitivamente não subestimou seus outros dois superpoderes. Vincent deixou bem claro quão aterrorizante esse superpoder poderia ser se fosse totalmente demonstrado. Para poder ter afinidade com um monstro, ele era simplesmente um treinador de feras nato. Por exemplo, em Elicite, Vincent comprou Furion para experimentar seu superpoder. Embora seu nível não fosse alto e tivesse um temperamento explosivo, por conta da afinidade com os monstros, ele tinha um bom relacionamento com Vincent. Com base nisso, era possível perceber o quão aterrorizante era essa habilidade. Foi então a vez de Vincent se apresentar. Depois que Vincent terminou de se apresentar, todos franziram a testa. Eles perceberam que Vincent ainda nem tinha começado a escola. Fazia menos de um mês que ele havia despertado seu superpoder, mas ele já era um usuário iniciante de superpoderes. Além disso, seu superpoder era um tipo elemental de classe S, fogo infernal. Embora o fogo não fosse um elemento raro, todos testemunharam quão poderoso Vincent era quando lutou contra Sneak. Ele usou seu superpoder de forma tão misteriosa que parecia um usuário de superpoder do tipo fogo. Depois de ouvir a apresentação de Vincent, William estreitou os olhos e uma luz fria brilhou diante de seus olhos. Ninguém sabia o que ele estava pensando. Olá a todos. Meu nome é Nabil. Tenho um superpoder de controle de classe A, o Lilith Binding. Atrás dos óculos grossos de Nabil havia um par de olhos opacos. Superpotência classe A. Os Cantus olhou para Nabil. Classe A, especialmente recrutada. William zombou. Nissa franziu a testa levemente. Eu sei sobre o Lilith Binding. Ela pode prender o corpo do alvo por um segundo. Ninguém presente conseguia entender por que uma pessoa com um superpoder de classe A foi especialmente recrutada. Eu também tenho outro superpoder de classe A, uma habilidade do tipo suporte com buffs. Ninguém sabia se Nabil era honesto ou estúpido. Ele não parecia se importar nem um pouco com a opinião dos outros. Na verdade, havia uma possibilidade de que ele não se importasse nem um pouco. Habilidades duplas. X, que inicialmente estava desinteressado, de repente se iluminou. Ele olhou para Nabil com um vigoroso espírito de luta. A qualidade dos calouros deste ano não foi ruim. Todos olharam para Nabil e ficaram surpresos. Duas superpotências eram simplesmente raras demais. Kim era uma das 3 grandes escolas no Falcon Country. Havia mais de 10 usuários de superpoderes da classe S. No entanto, além de Nabil, nenhum outro aluno tinha 2 superpoderes especiais. Era realmente raro que alguém tivesse 2 superpoderes especiais. No entanto, isso não incluía Avril, pois ela ainda não havia se apresentado. Eu tenho outro superpoder, e é um classe A, tipo elemental, 100.000 raios. 3 superpoderes. Desta vez, até Vincent e aqueles que sabiam sobre os 2 superpoderes de Avril olharam para Nabil com uma expressão de surpresa. Embora 2 superpoderes fossem raros, não era inédito. Todos podiam aceitar. No entanto, para alguém ter 3 superpoderes, era ridículo. Eles nunca tinham ouvido falar disso, muito menos visto. Não há registro deles na história. Em outras palavras, Nabil foi a primeira pessoa a despertar 3 superpoderes. Os 3 superpoderes de Nabil foram ainda mais surpreendentes para Vincent. Não era exagero dizer que ele ficou chocado. As 3 superpotências realmente existiram. Além disso, Nabil ainda estava lá. Isso provou que, mesmo que seus 3 superpoderes da classe S fossem expostos, ele não correria nenhum perigo. Claro,
A menos que fosse absolutamente necessário, Vincent não exporia seus 3 superpoderes da classe S. Foi possível observar o quão raros eram os 3 superpoderes com base nas reações das pessoas. Havia também uma diferença fundamental entre um classe S e um classe A. Não havia nenhum aluno que possuísse 2 superpoderes de classe S. Para ele ter 3 superpoderes de classe S seria muito chocante. Quanto ao fato de que superpoderes podem evoluir, ele não menciona isso a ninguém. Tudo bem, seremos colegas de classe de agora em diante. Vocês têm bastante tempo para conversar. X interrompeu a discussão de todos. Ela então se virou para olhar para Angelina e sua irmã para pedir que elas se apresentassem. Depois que Angelina e sua irmã terminaram de se apresentar, X se levantou. Certo, terminei as coisas mais importantes para a reunião de hoje. Agora, vamos falar sobre os arranjos da escola. Para selecionar aqueles que participarão do concurso especial de inscrição, estarei realizando um treinamento especial para vocês antes do início das aulas. X sorriu misteriosamente. Ao mesmo tempo, também é um tipo de processo de seleção. Ela não mencionou como o treinamento especial seria conduzido, nem mencionou os critérios de seleção. Ela apenas notificou todos quando se encontrariam. Depois disso, ela dispensou o grupo, deixando todos confusos. A fonte deste conteúdo é novelfull.net. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.